Meu nome é Ricardo Múcio Santana de Abreu Lima. Nasci na cidade de Aracaju em 16 de março de 1962. Sou filho de Aloysio de Abreu Lima e Maria Isabel Santana de Abreu. Eu me formei na Universidade Federal de Sergipe em 1984, julho de 1984, e ingressei na magistratura em 26 de dezembro de 1989. Uma infância normal, começa na rua Nossa Senhora das Dores, onde meu pai ali residia, depois Senador Hollenberg. Estudei no Sagrado Coração de Jesus, um pequeno colégio na Rua de Lagarto. Depois o Colégio Salesiano, CCPA, passo pelo Colégio Visão, ainda o Colégio Visão iniciando. Depois a Universidade Federal de Sergipe, em 84, inicio no ano de 80, eu faço vestibular de 79. Passo no segundo período, começo em janeiro de 80. Então, em 84 eu saio da universidade. Como é que foi a infância em Aracaju? Que recordações o senhor tem da infância? O senhor tinha muitos irmãos? Como é que era? É uma infância da rua Senador Hollenberg, uma infância tranquila, uma infância feliz, posso dizer assim. Nada faltava, tinha um sítio no fundo, vizinho à minha casa, onde a gente brincava com as crianças. Eu tinha mais 2 irmãos, muitos vizinhos, a rua com muitas crianças. Então, tudo aquilo que uma criança podia fazer, eu fiz. Correr na rua, tomar banho em praias. Naquela época nós íamos até para a Praia 3 de Julho, que era uma pequena prainha. Saímos lá do São José, caminhávamos até a Praia 3 de Julho, tomávamos banho na prainha, jogávamos perto do Batistão, que não existia ainda o Batistão em construção, que terminou em 1969. Né? Eu não estou tão velho, mas dessa época eu me recordo. Então Aracaju ainda era muito pequeno. Como é que era aquela região da 13 de Julho? A região do 13 de Julho é muito interessante, porque eram pequenos casebres, era de uma casa quase com a região de praia, era muito mangue, não tinha aquela região da biblioteca, não tinha o Constâncio Vieira. Podia ser que a cidade acabava quase ali no João do Alho, logo depois ali, pequenas casas. E depois vai se desenvolvendo, ainda era só uma estrada, uma via para lá, dizemos assim, uma única. É uma cidade muito interessante. Aracaju sempre foi uma cidade muito interessante. Então, eu vivi nesse meio, né? No meio da Avenida Barão do Maruíno, na festa de 7 de setembro. A gente colhia aqueles oitis que tinha, aqueles pés de oitis que tinha na Avenida Barão do Maruíno. A gente saía de uma ponta a outra colhendo os oitis no meio da rua, aquela fruta maravilhosa. Não sei até se existe mais ainda ali naquela época. Enfim, foi uma infância tranquila. E a juventude? Você estudou em colégios particulares, né? Eu estudei no Salesiano, eu passo minha adolescência, em verdade, no Salesiano e parte no Visão. Uhum. E também na adolescência fazendo tudo que Aracaju tinha um direito, né? Os eventos do Yacht Clube de Aracaju, tinha os carnavais aqui na Praça Fausto Cardoso. Eu também fiz tudo que um adolescente pode fazer. Muitas coisas certas, algumas não muito certas, mas fiz sempre tudo que tive direito. Nada a me arrepender. O pessoal comenta muito desses carnavais, né? O senhor hoje trabalha de frente para a Praça Fausto Cardoso. Ela já não é mais palco de tantas festas, assim como era antigamente. Como é que eram esses carnavais na praça? Havia uma tradição aqui, na minha época, que eram os carros velhos, chamados dos calhambeques, né? Se saíam os adolescentes, que era um perigo, inclusive. Hoje a gente vê o tipo de perigo que a gente passava. Aqueles carros sem que tirávamos a capota, carros Galaxy, Dodge Dart, carros antigos, e fazia aquela procissão e víamos para a praça. E aqui na praça tinha o trio elétrico, as pessoas naquela época, com certa ingenuidade, que não existiam essas drogas que existem hoje. Naquela época se bebia, claro, mas era muito talcos que se jogava na gente. O lança-perfume se falava, mas já era proibido, algumas pessoas utilizavam. Enfim, mas era um carnaval de paz, não se tinha homicídios, não se falava em brigas, absolutamente nada. Era tranquilo, né? Mas naquela época, quando o senhor era jovem, já era filho de juiz, né? Então, eu já nasci filho de juiz, né? Eu tenho a magistratura, ela está encravada em mim. Quando eu nasço, em 62, meu pai já era juiz. Meu pai é juiz desde 1958, 9. Meu pai já era juiz há 4 anos, né? Eu nasci Foi muito difícil ser filho de juiz, desembargador? É muito difícil, né? Que você carrega aquele nome, você sempre traz nas costas aquele nome, muitas vezes você sofre um bullying, uma perseguição, porque o filho de juiz, dificilmente, quer dizer, as pessoas não podem fazer nada de errado. Mas o filho de juiz, mais ainda, ele é mais fiscalizado, ele é mais cobrado, né? Ele acha que sempre daquela época se achavam que filho de juiz era mais privilegiado, né? Se você tem alguma conquista, como o magistrado dizia hoje, é porque você é filho de juiz. Se você passa num concurso, é porque é filho de juiz.
Se você perde um concurso é porque não é competente, o pai era competente, e invariavelmente você não fica longe sempre das comparações e das cobranças. Realmente é uma carga, mas muito me orgulhou. Eu tive muito orgulho de ser filho do meu pai, de Aloysio Abreu, sempre foi um orgulho tremendo. Ao contrário, trouxe muito mais alegrias do que qualquer tristeza que eu me recordo nesse momento. Mas o fato de ser filho de juiz influenciou o senhor a escolher o direito? Penso que sim, quer dizer, não de forma consciente. Porque eu me recordo que no início da minha vida de adolescente eu pensei alguma vez ser militar, né? Pensei em fazer a Academia Militar de Agulhas Negras, no Rio de Janeiro, e fazer a carreira militar. Outras vezes pensei em ser médico, né? E ao final resolvi fazer direito. Eu não sei se porque ser o caminho mais curto, não sei por ser mais confortável, eu não sei porque não quis sair de Aracaju, do que eu gosto muito. Eu sei que ao final eu me encontrei nessa carreira e que estou muito feliz. Eu acho que trilhei o caminho correto. Quando o senhor resolveu fazer o vestibular, como é que foi? O senhor estava bem preparado? Passou de primeira? Passei até um fato interessante, né? Eu não estudei muito, a verdade é essa, eu não estudei muito e estudei o suficiente. E até meu pai me cobrava muito. E naquela época, em 1979, houve um caso interessante, um fato interessante. Houve dois resultados do vestibular. O primeiro resultado, com a lista, que alguns passavam, e eu não passei nesse primeiro momento. E depois se descobre, com várias reclamações, inclusive com minhas reclamações, que eu entendi que eu tinha feito muito ponto em português e não tinha contabilizado. E realmente, na época, o reitor, que era Aloysio Campos, um homem muito sério, muito digno, ele reconhece, chama a equipe da universidade e refaz as contas. E naquela época tinha pesos. O português valia 2 pesos ou 4 pesos para direito e confundia com matemática, não tinha peso algum. Bom, eu não me lembro bem as contas. Eu sei que ao final, na segunda conta, uma leva de alunos que não tinha passado, inclusive eu estou nessa leva de alunos, nós passamos, e outros tantos que tinham passado, já tinham raspado a cabeça, não passaram, tiveram que voltar para casa, enfim, tristes, que já tinham comemorado o vestibular. O meu foi o contrário, né? Então eu passo no vestibular nessa circunstância, passo no segundo período, não passo no primeiro período, né? Eu passo no segundo período, mas enfim, eu faço a faculdade, eu faço a universidade. Ainda no primeiro período eu curso aqui na Faculdade de Direito, na Rua da Frente. Ainda tive a oportunidade, no primeiro momento, conhecer os bancos daquela faculdade, onde minha mãe se formou, onde meu pai também frequentou os grandes professores daqui da Universidade Federal de Sergipe. E me formo em 4 anos depois. Eu me formo, naquela época a grade era menor, com 4 anos depois eu me formo aos 22 anos de idade. Então eu tenho essa carreira já, hoje eu estou com 56, então eu tenho 84, estamos em 88, eu estou com 34 anos de formado, com quase 30 de magistratura. Como é que foi a época da faculdade? Assim, o senhor disse que pegou a transição, né, aqui da faculdade da Rua da Frente para o campus. Que recordações o senhor tem dessa época? Foi uma mudança, apesar que o senhor cursou um período só aqui, né? Mas como é que foi essa mudança? Os alunos se adaptaram? Que recordações o senhor tem dos professores, dos colegas? Então era muito organizado, por incrível que pareça. Quer dizer, a mudança não foi só da Faculdade de Direito. Houve a Faculdade de Química, a Faculdade de Sociologia, enfim, várias faculdades que se reúnem e vão para a universidade, que é esse campus universitário, onde se reúnem várias faculdades. Mas eu me lembro que era uma festa, as pessoas se iam alegres, embora muito distante na época, mas as pessoas alegres, amanhã os estudantes super felizes, muitas reuniões, nos intervalos, muitas conversas, grupos reunidos. Eu me recordo com uma boa lembrança, eu me recordo com um lugar que tinha vida, que tinha alegria, que muitas conversas, muitos protestos, não tanto quanto hoje, mas a universidade limpa, os banheiros limpos, naquela época realmente a coisa funcionava muito bem. Teve algum professor que marcou? Eu tive vários professores, também tive a oportunidade ainda, vários professores que foram professores do meu pai. Veja que coisa interessante, já no final de carreira. Há exemplo do professor Monteirinho, professor Juviniano, professor Cabral Machado, professor Temístocles, professor Alencar, professor Deda. Então eu tive realmente os melhores professores, os melhores acadêmicos que Sergipe já produziu. Eu tive a oportunidade de ser aluno de muitos deles. Então me recordo desses que realmente foram excelentes professores. E já agora no final ainda,
né? E no começo da carreira dele, fui aluno também do professor Antônio Góes, desembargador Antônio Góes depois, que se torna um grande amigo meu da minha família. Também foi meu professor de Direito Civil. E os colegas? Tem algum colega que o senhor conservou amizade até hoje? Eu tenho eu tenho uma turma boa, eu tenho um colega de infância, eu tenho o desembargador Cesário, né? Desembargador Cesário, nós nos conhecemos desde a época do Salesiano. Então, nós nos conhecemos há 46 anos. É colega que nunca nos afastamos. Então, somos da turma do Salesiano, depois somos da turma da faculdade e somos da turma do mesmo concurso. Nós ingressamos na magistratura exatamente no mesmo dia. O senhor cursou Direito numa época que o país estava em muitas transformações políticas, né? Você se formou, estava começando a democratização do país, né? Como é que foi isso no âmbito da faculdade? Então, eu falo que de uma forma muito tranquila, não sem muitos traumas, porque ainda era incipiente, né? Embora ali surgiram novos líderes. Como eu disse, eu me recordo de Marcelo Deda e Edivaldo Nogueira, muitas vezes fazendo alguns pronunciamentos ali para os alunos, em pleno intervalo, convocando para algumas greves, para a melhoria do atendimento da própria universidade. Mas ainda como estudante de Direito, eu também fui subdelegado de polícia, que naquela época, aos 21 anos, eu fui nomeado pelo então governador Augusto Franco para ser para ser delegado de polícia. Né? Em Aracaju. Eu fui subdelegado de polícia durante um ano, exatamente um ano, quando eu peço demissão, que era um cargo em comissão. E eu passo um ano na delegacia, a primeira delegacia, como subdelegado de Creso Rezende, né? E passei depois 3 meses ainda como delegado titular, na época do Dr. Matias Monteiro, que era o superintendente e que confiou em mim. Imagine, um garoto de 21 anos, mas naquela época, como delegado de polícia, primeiro delegado de polícia da capital. O senhor gostou de ser delegado? Foi uma grande experiência, mas foi uma experiência com data marcada, né? Quando eu faço um ano, eu peço demissão, e sou exonerado, e tem um fato interessante, e quem me dá essa grande sugestão para que não fosse polícia naquela época, isso é até um fato interessante, as pessoas conhecem o Walter Lopes, conhecido aqui como Saia Justa. Saia Justa era um policial que infelizmente morreu em trabalho, foi assassinado por um bandido, um assaltante. E ele me disse naquela época, doutor Ricardo, vai embora daqui, aqui não é seu lugar. O senhor pode ser um juiz, um promotor, um procurador, isso aqui não dá para o senhor não. O senhor vai embora. E eu gravei aquilo e quando eu fiz um ano, eu me lembrei, chamei ele, fui na minha casa, agradeci a ele, fui na casa dele e disse a ele que estava entregando o meu cargo que eu ia ser. Né? E realmente teve uma grande participação na minha não continuidade na polícia. Então eu me formo, eu advogo ainda com minha mãe era promotora, naquela época podia advogar. Eu faço estágio no escritório dela, depois eu abro meu próprio escritório, ela não advoga, eu advogo durante 5 anos. Também tive a oportunidade de ser procurador do Estado até eu ingressar na magistratura, passei 4 anos e meio como procurador do Estado e depois magistratura. E advogar, o senhor gostava? Gostei muito de advogar. Advogar é muito livre, coisa muito difícil como é até hoje, eu entendo, os advogados sabem disso. Mas é muito livre advogar. Advogado, nós temos uma força muito grande de pedir, de reclamar, de recorrer. Eu gostei, eu tive sucesso na minha advocacia, não tenho o que reclamar. Mas o senhor já advogava almejando o concurso da magistratura? Não, eu sem almejar. Mas é que quando eu faço o concurso para a magistratura, eu já tinha 2 filhos. E eu pensava na irregularidade econômica da advocacia. Eu não sabia do sucesso, eu pensava que poderia ficar doente. Então, eu pensando em meus filhos, eu pensei em me estabilizar como funcionário público, digamos assim. E cheguei na carreira a oportunidade de fazer uma carreira como magistrado, que fiz até hoje, e que, modéstia à parte, acho que estou fazendo e cumprindo muito bem. Foi muito difícil o concurso? Concurso, muito difícil. Muitos concorrentes na época, não me recordo quantos, e nós tivemos 25 vagas, foram 25 nomeados, foi realmente para a época, foram muitas vagas, mas eu também consegui ingressar, eu fui no 3º lugar, eu passei no 3º lugar na magistratura. O primeiro foi o Walter Ribeiro, o segundo foi a Denise, na prova escrita, 3º fui eu. Na prova final, com títulos e tudo mais, eu fiquei em 5º lugar
no concurso da magistratura. Enfim, mas um concurso muito difícil, tivemos que estudar, a prática ajudou muito e conseguimos então assumir o concurso, depois de algumas batalhas judiciais, porque tiveram alguns advogados que não ficaram satisfeitos, ingressaram com pedidos para suspender a nomeação, o que foi feito, foi suspensa durante 30 a 60 dias, mas enfim, em dezembro, 26 de dezembro de 89, nós assumimos a magistratura e eu assumi na comarca de Tobias Barreto, minha primeira comarca. Como é que foi? Porque hoje tem toda uma preparação, né? Os juízes passam por um curso, um período de adaptação. Como é que foi naquela época assumir uma comarca no interior? Eu penso que para mim foi um pouco mais fácil. Digo porque para mim, eu já advogava, eu já tinha prática forense. Eu tinha um pai em casa que eu via despachando e já sabia como se despachava processo. Eu tinha um juiz em casa que eu sabia como deveria se proceder um juiz. Então, a visão de um juiz não era difícil para mim, a visão de uma comarca não era difícil. Embora, quando você é o dono da caneta, é o dono da responsabilidade e da sua decisão, modifica. No primeiro momento assustou, claro, a responsabilidade muito grande, causou um pouco de estresse, mas eu lhe digo que não tive muita dificuldade. Eu, pessoalmente, não tive muita dificuldade em exercer a minha profissão. O senhor ficou muito tempo em Tobias Barreto? Eu fiquei em Tobias Barreto 3 anos e 2 meses. Era competência plena? Competência plena, com marca depois de segunda instância. Logo depois fui promovido para a cidade de Lagarto, onde eu passo 1 ano na vara criminal. Novamente depois removido já para Aracaju, para a segunda vara privativa da assistência judiciária. Depois da morte do juiz José Emílio Costa Sobrinho, que era o tribunal do júri, o doutor José Emílio e o doutor Antônio Góes me sugeriram requerer a remoção para essa quinta vara criminal, que era uma vara muito importante, do Tribunal do Júri de Aracaju. Eu, na época, com 33 anos, eu achava uma grande responsabilidade, mas eles entendiam e me apoiavam que precisava uma pessoa mais jovem, com força, para não deixar cair o trabalho que fazia o doutor Zé Emílio Costa Sobrinho, que era o prêmio do doutor Zé Emílio Nascimento. E eu assumi também o Tribunal do Júri, onde passei mais 4 anos, realmente fizemos um trabalho muito grande, era muito forte, só trabalhávamos com homicídios, tentativa de homicídio em Aracaju, realmente foi uma grande marca também na minha vida. Teve algum processo que marcou mais o senhor nesse tempo do Tribunal do Júri? Há muito, mas são muitos processos. Processo de uma professora que torturou uma criança de 10 anos, deixava do lado de fora, deixava em carne viva, essa criança morre depois, a professora é condenada a 33 anos. Morte de crianças também, que um policial civil acusado de matar 5 crianças sequestradas na rua e jogar no Rio São Francisco. Então, tem mortes assim, homicídios extraordinários, né, que realmente eu disse que era muito difícil. Muitas vezes fazia aquele tribunal sem se envolver, às vezes emocionalmente, com o fato. Você sentia a dor da família, o depor, a dor de um pai que perdia um filho, homicídios assim, realmente sem qualquer justificativa. Muita gente não gosta, por exemplo, quando é convocado para ser jurado, fica com medo, com receio. Como é que é trabalhar com jurados? Como é o trabalho do Tribunal do Júri? Então, fica com medo porque a própria legislação não protege muito, né? Você é convocado para ir para o Tribunal do Júri. Aquele sério, no final vocês é que dão, vocês, a sociedade civil, é que dá a palavra final, o culpado ou inocente. E a pessoa recorre, não sai preso e sai pela mesma porta, né? Você que não tem preparo nenhum, não tem segurança nenhuma, sai pela mesma porta com o condenado que matou, sei lá, 10, 15, 20 pessoas que poderá voltar a matar, realmente causa essa insegurança. Eu penso que realmente algumas pessoas gostam, né? Muitas pessoas até se inscrevem, mas eu entendo muito real esse receio de algumas pessoas de participar do Tribunal do Júri. O senhor gostava do Tribunal do Júri? Gostei muito, eu gostei sempre muito do que eu fiz, né? Eu sou muito irrequieto, eu não conseguia passar mais de 3 anos em cada comarca, em cada atividade, e sempre fiz isso, né? Tanto é que depois do Tribunal do Júri eu vou para o Juizado da Infância e da Juventude, ficou um bom tempo, que eu fico, né, lá há 5 anos, mais 5 anos, depois vou para a primeira, 10ª Vara Civil da comarca de Aracaju, retorno, vou para a 21ª e ao fim como desembargador, onde eu estou muito bem, onde eu pretendo ficar, estabelecer minha carreira até o final. Só para a gente voltar mais um pouquinho, no Juizado da Infância e Juventude, a gente teve um juiz um pouco antes do senhor, alguns anos antes, doutor José Rivaldo, que foi um juiz que até hoje o pessoal de Aracaju fala dele, né? Que ele protegia muito.
o direito da criança. Como é que foi suceder assim um juiz? O doutor Zé Rivaldo marcou conceituado? história, né? Foi insubstituível, que as pessoas se lembram e falam dele até hoje. E naquela ele tinha uma competência plena, uma pessoa que era muito envolvida no juizado com os menores. E por coincidência, quem trabalhava como promotora do doutor José Rivaldo foi a minha mãe, que trabalhou no juizado da infância durante 20 anos com esse projeto do doutor José Rivaldo. E aí, mais uma vez, te digo, eu não tive muita dificuldade, não em substituir o doutor José Rivaldo, que para mim é insubstituível, mas no sentido de exercer com tranquilidade também no juizado, onde também, modéstia à parte, eu fiz um grande trabalho. As adoções internacionais funcionaram de forma extraordinária, coisa que diminuiu muito. As nossas adoções eram com muita celeridade, até porque, como eu disse, eu tinha também a ajuda em casa, a orientação da minha mãe, que trabalhou e tinha toda a experiência no juizado da infância. Então, eu passo um tempo como auxiliar, juiz auxiliar afastado ao juiz auxiliar da Corregedoria e da presidência dos desembargadores Pascoal Nabuco e de Antônio Góes, e volto depois. Com a saída da doutora Célia Pinheiro, eu entro na lista, sim, eu sou um dos mais votados, e naquela época era uma lista tríplice. Então aqueles 3 eram indicados, eu fui um dos 3 indicados e fui escolhido para ser desembargador. O doutor Roberto Porto, então presidente do Tribunal de Justiça do Estado, dos 3 nomes apresentados a eles, ele faz a escolha do meu nome, a quem eu agradeci e agradeço sempre este reconhecimento e essa consideração que teve. Eu, como hoje, sempre procuro retribuir essa confiança que o desembargador Roberto me deu e os desembargadores me deram. Entendo que estou retribuindo a contento. Era uma escolha que o senhor esperava? Era um cargo que o senhor desejava chegar? É um cargo de carreira que os juízes mais antigos esperam que aconteça. Naquela oportunidade, eu já era o 5º juiz mais antigo. Veja, embora com 48 anos de idade na época, eu era o 5º juiz mais antigo. Então, só poderia concorrer quem estivesse nesses juízes mais antigos. Naquela época, 8. Então, eu já estava também concorrendo por minha antiguidade. Se não fosse naquela oportunidade, seria já próximo, porque eu já seria o juiz mais antigo hoje. Se eu não fosse desembargador, seguramente seria o juiz mais antigo da capital, e a primeira vaga que tivesse, eu já ocorrido, não sei os cálculos, eu já teria sido desembargador. O senhor sentiu alguma dificuldade? Porque o juiz, ele passa, o desembargador passa a julgar em colegiado, né? Para o senhor foi tranquilo, alguns gostam, outros não? No primeiro momento se tem um pouco de estranheza, mas depois você aceita, você entende justamente qual é o viés do colegiado, né? O colegiado existe para isso, para se discutir, e não tem vencidos e vencedores. Quem vence é o colegiado. A maioria que decide é o que se está valendo. Então, quando você aprende a respeitar ideias diversas, comportamentos diversos, entendimentos jurídicos, não tem problema nenhum. Então, hoje eu convivo muito pacificamente, sem qualquer problema, sem qualquer vaidade quando vencido, sem qualquer tristeza quando vencido, sem qualquer tristeza, nem qualquer vaidade quando vencedor em algum dos votos meus. O senhor atualmente está presidente do TRE, né? Acabou de conduzir uma eleição que foi uma eleição bem acirrada esse ano para presidente e para governador também no estado. Como é que é ser presidente do TRE em tempos de urna eletrônica? O senhor que começou como juiz do interior em cédulas, né? Foi muito interessante, né? E eu sou um grande torcedor e vibro com a urna eletrônica. E lamento que durante todas as eleições, mais nessa agora, colocam em dúvida o processo eleitoral das urnas eletrônicas, com fake news, com falsidades de urnas, e fazem montagens, todas elas depois desclassificadas, mostradas como não verdadeiras. Nós temos o maior sistema eleitoral do mundo, né? E alguns perguntam, e por que os Estados Unidos não usam? Eu digo, nem sempre o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Eu não tenho esse complexo de vira-lata. Nós somos ótimos, nós somos os melhores, nós inventamos uma tecnologia extraordinária. Eu acho que, neste caso, os Estados Unidos é que estão atrasados, que não copiam o sistema. Não sei os motivos dele, também não me interessa. Mas a nossa urna eletrônica, que demonstramos agora nessa campanha eleitoral, na qual eu presidi, realmente foi muito estressante em relação muito acirrada, muito fake news, mas conseguimos concluir uma eleição de forma pacífica, tranquila. E uma coisa que é interessante, fizemos essa eleição somente com a polícia, força policial militar.
O Exército não foi convocado, só com a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e polícias municipais, sem qualquer força do Exército brasileiro, o que é muito interessante, demonstrou uma paz, uma tranquilidade nas nossas eleições. Entregamos diplomandos esta semana, os candidatos, onde receberam os seus diplomas, que é a certidão com o número dos seus votos, ali, finalizando ali toda essa parte administrativa das eleições de 2018. Então, realmente, o Tribunal Regional Eleitoral também, para mim, foi realmente um grande aprendizado, né? Tive um grande orgulho porque recebi, na condição de presidente, 2 prêmios para o tribunal, que foi de tecnologia e informática, e no CNJ também o do Portal da Transparência. Só 5 tribunais no Brasil receberam esse prêmio de transparência e o Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe foi o único dos 5 de 69 do Brasil. Então, o que significa que é uma administração realmente transparente, né, sem qualquer coisa que macule a imagem do administrador. É muito interessante, né? Até que se entender realmente o que era essa Constituição Cidadã, que até hoje, depois de 30 anos, tem tantas dificuldades ainda de interpretação. Nós sofremos muito, tivemos muita dificuldade na interpretação, muita dificuldade nessa aceitação dessa Constituição nova, mas realmente ela veio para melhorar e melhorou em muita coisa. Mas foi um trabalho muito grande de ensinamento, de aceitação da própria população, de entender que nós estávamos vivendo num regime mais democrático ainda, com maiores direitos ainda, e principalmente quando é aí que se estabelece a força do Ministério Público. Ele vem com muita força para defender os anseios da sociedade civil. Você acha que isso foi um marco, então, da Constituição? Penso que sim. O senhor também foi presidente da AMASE por 2 mandatos, não é isso? Também. O meu currículo é muito grande, é que eu esqueço. Eu fui presidente da AMASE por uma ocasião, né? Não fui reeleito porque eu não sou contra a reeleição, mas depois de outro tempo, de 2000, eu me candidato outra vez, alguns amigos me chamam e eu, mais uma vez, eu exerço um outro mandato de presidente da associação, que também é outra experiência maravilhosa, né? Na época nós tínhamos, claro, muito menos magistrados do que hoje, confesso, muito menos problemas do que hoje. Era muito mais fácil ser presidente da associação naquela época. Hoje, realmente, eu sei que os magistrados estão sofrendo muito, os magistrados estão sendo perseguidos de forma, assim, implacável, com qualquer coisa. O magistrado, estão nos culpando os magistrados como os culpados pela crise do país, pela impunidade do país. O grande problema do Brasil hoje, segundo alguns, somos nós magistrados, o que lamento profundamente. E é importante ter uma associação forte que nos defenda, que demonstre, que lute contra essas injustiças que fazem contra o Poder Judiciário, porque quando se ataca o Poder Judiciário, a magistratura, eles não estão entendendo, eles estão atacando a própria cidadania, a própria democracia deles, o direito garantido por eles. Dizia Schopenhauer que o magistrado deveria ser, antes de ser um grande jurista, ele ia ser um grande psicólogo, um grande sociólogo, uma grande alma, um grande homem, um grande caráter. Porque ele se reúne tudo isso, ele juntando tudo isso, honestidade, seriedade, sensibilidade, com um pouquinho de direito, ele vai realmente dar o direito essencial a uma pessoa que vai precisar e pode ter certeza com o menor erro de justiça possível. O senhor consegue fazer isso? Eu tento fazer isso, pelo menos eu tento. Isso é interessante, é uma coisa única, né? Que você vai ficar registrado para a eternidade, né? Espero que demore muito a apresentar esse programa meu, mas enfim, é um programa que vai resgatar toda essa história, né? Uma coisa que penso que já deveria ter feito há algum tempo, até porque perdemos seguramente grandes depoimentos, grandes contadores de história que poderiam fazer parte desse acervo, mas que lamentavelmente o tempo nem a ideia os alcançou.